A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs de todo o Brasil e o mundo. Aqui quem vos fala é o pastor José. Meus amados irmãos, eu prometi para vós que voltaria para gravar outro vídeo para falar convosco, mas até agora permaneci calado. O Senhor Jesus sabe todas as coisas, mas ao meio aos acontecimentos que está acontecendo, meus irmãos, no nosso país, não posso me calar mais. Voltei hoje para dar uma palavra para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Para os irmãos e as irmãs que são fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que guarda a fé, aqueles que estão na vigilância, aqueles que estão atentos acerca da sua vida espiritual. Meus amados irmãos, antes de tudo, quero fazer um minutinho de oração para Deus nosso Pai nos abençoar. Senhor Jesus querido, Senhor Jesus amado, neste momento, meu Pai, estamos aqui levando os nossos pensamentos em oração neste momento, na Tua presença, Senhor. Ó Deus, venha nos dirigir nesta noite, meu Pai. Venha nos conduzir, meu Pai, aleluia, na Tua santa presença, porque diz a Tua palavra que não sabemos como falar, como pedir, como agradecer, mas é o Teu Espírito Santo, meu Deus, aleluia, que intercede por nós, com gemível e despremível perante o Pai. Intercede nesta noite, Espírito Santo, em favor dos Teus servos, das Tuas servas, nos quatro cantos da terra. Visita a cada um, meu Pai, aonde estiver. O Senhor conhece, meu Pai, aleluia, diz a Tua palavra, aqueles que são seus. E tendo esse selo, fique firme, porque o Senhor está voltando para buscar, aleluia, aos fiéis nos quatro cantos. Ó Jesus amado, Jesus querido, nesta noite, meu Pai, que toda a barreira do inferno venha cair por terra, que todo principado e potestade seja repreendido aqui no nosso país. Senhor, repreende o demônio da morte, repreende o demônio da chacina, meu Pai, repreende, Jesus amado, todo espírito, meu Pai, aleluia, de vingança, de ódio, de prostituição, de adultério, espírito da chocarrice, espírito da canalice, espírito da imundícia de Satanás. Ó Deus, aleluia, vai jogando por terra, meu Pai, do nosso país, todo espírito, meu Pai, usurpador. Vai destronando esses espíritos malignos, meu Pai, de arruaça, de questão, de loucura, ó, de rebeldia e desobediência, Senhor, de mortandade. A Tua palavra fala, meu Pai, aleluia, que o Senhor é o Deus fiel, é o Deus que guarda, protege o Teu povo de todo mal, é o Deus, aleluia, que trabalha em favor daqueles que Te amam, e nós Te amamos, Senhor. Esclarece, meu Pai, para o povo brasileiro, o povo que Te chama pelo Teu nome, o povo que anda, meu Pai, aleluia, buscando ao Senhor, meu Deus, para escapar da matança, da espada, para escapar, meu Deus, de laços malignos e diabólicos. Ó Deus amado, Deus querido, Deus verdadeiro, neste momento, aleluia, meu Pai, eu creio na vitória, eu creio na bênção, que os adversários, os inimigos, venham todos cair por terra. Ó Deus, usa nesta noite, meu Pai, o Teu humilde servo, para falar com o Teu povo, aleluia, segundo a Tua vontade e o Teu querer, porque diz a Tua palavra, que somos, meu Deus, a trombeta do Senhor, e ai da trombeta, aleluia, e quando vir a guerra, quando vir o remor de guerra, Ele não avisar, não tocar, meu Deus, aleluia, o seu som bem nítido, meu Pai, para que todos aqueles que estejam vindo, meu Pai, entenda muito bem, escape do fio da espada, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, meu Deus, fala conosco, estenda as Tuas mãos e fica com todos nós, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, sem perca de tempo, eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus para todos nós nesta noite, para a nossa meditação. Se encontra aqui no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante. Meus amados irmãos, vou ler aqui um versículo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que comunhão há entre Cristo e Belial, o que parte há
com o fiel com os infiéis, e que comunhão consinto tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivo, como Deus disse, não nele habitarei, e entre ele estarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meus filhos. Pelo que saia do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Até aqui, meus amados irmãos. Está aí a palavra de Deus, ouvinte, nesta noite, falando para conosco, meus irmãos. Aí a palavra fiel, bem clara, uma palavra, aleluia, revelada para os nossos corações. Deus, nesta noite, meus irmãos, está falando para nós. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. E falando ao mesmo tempo e perguntando para nós: que comunhão há as trevas com a luz? Que comunhão tem os fiéis com os infiéis? Meus amados irmãos, veja, meus irmãos, que comunhão tem um crente que se diz servo de Deus, salvo, cheio do Espírito Santo, com uma pessoa, meus irmãos, ignorante, arrogante, com uma pessoa cheia de demônio, com uma pessoa, meus irmãos, aleluia, que apoia as coisas erradas, que apoia a mentira, que apoia, meus amados irmãos, a matança, a vingança, que semeia o ódio entre irmãos. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que há 6 coisas que o Senhor, aleluia, que o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina, que é, aleluia, a língua mentirosa, o testemunho falso, e semear mentira, contenda entre os irmãos. Meus amados irmãos, uma coisa que eu tenho visto, observado nesses últimos anos, e tenho ficado triste, Deus sabe. Glória a Jesus, aleluia. Meus amados irmãos, muitas pessoas, não estou aqui julgando a ninguém, apontando a ninguém, mas, meus irmãos, a Bíblia diz que pelo fruto conhece a árvore. Glória a Jesus, aleluia. Como meus irmãos, glória a Jesus, que diz, uma pessoa diz ser servo de Deus, ser evangélico, e se associa com coisas erradas, com escândalo, com mentira, apoia, aleluia, glória a Jesus. Pessoa, meus irmãos, que destrói milhares de vidas. Meus irmãos, o que está acontecendo no nosso país é uma vergonha. Um monte de pastor que se diz pastor, que se diz homem de Deus, em vez, meus irmãos, de dar um exemplo, dar um bom testemunho, conduzir o seu rebanho no ensinamento da palavra de Deus, orientar o povo para a salvação, para a vida eterna, levando muitos irmãos ao erro, conduzindo o rebanho à perdição, meus irmãos, envolvendo, aleluia, glória a Jesus, a Igreja Santa de Deus com política, glória a Jesus, aleluia. Todos nós, meus irmãos, como cidadão brasileiro, tem o dever no dia da eleição de nós votar. É verdade, pega o seu título, vai lá, vota, escolhe seu candidato que você queira votar, não tem problema nenhum, e vota. Agora, meus amados irmãos, eu assumi o altar da igreja e conduzi o rebanho. Glória a Jesus, todo mundo sabe que a maioria dos crentes não lê muito Bíblia e vai para o que o pastor diz, que o líder da sua igreja diz, e conduzir o rebanho, meus irmãos, a troco de receber algum benefício, ou uma barganha, ou um cargo grande para minha igreja, ou uma posição grande para mim, ou estando sentado numa cadeira aí, glória a Jesus, que ainda não chegou a hora, não é da vontade de Deus, para depois causar um escândalo entre o povo, entre as autoridades do país, meus irmãos, que ainda vivendo no dia de hoje, reverendo, pastor, na CPI, escandalizando o nome de Jesus, homem que não sabe nem falar um versículo da Bíblia, sendo humilhado o nome de Cristo, meus irmãos. Esses falsos irmãos, esses falsos doutores, esses condutores cegos, pastores, meus irmãos, tomando partido aí, defendendo um presidente mentiroso, um presidente, né, genocida, um presidente, meus irmãos, que já matou milhares de vidas no nosso país, em vez de apaziguar a tempestade, fazendo questão com um, com outro, contenda para um, para outro, e tanta coisa, meu, cheio de ódio, de vingança. E se você, meus irmãos, se você fosse crente, meu irmão, minha irmã, orasse a Deus, tivesse visão de Deus, Deus ia dizer
Saia do meio deles. Fuja. Vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia. Glória a Jesus, aleluia. Deus, meus irmãos, não está nesse negócio não. Deus está preocupado em salvar as vidas, é libertar as pessoas, transformar a pessoa, encher do Espírito Santo e levar para o céu. Não é, meus irmãos, aleluia, em político mentiroso, corrupto, em pastor mentiroso, dizendo que esse presidente está aí, foi Deus que botou. Que Deus botou coisa nenhuma, meus irmãos. Ah, mas sim, Deus pode ter permitido. Deus permite, por causa da dureza do coração, por causa dos conceitos do crente. A igreja hoje no Brasil está toda desmantelada. Aí Deus permite que entre uma coisa dessa no nosso país. Meus amados irmãos. Mas Deus, aleluia, Ele não está preocupado, meus irmãos, em política. Deus não precisa de política, meus irmãos, para salvar a sua igreja, para o crescimento da sua igreja. Nunca precisou. Deus, Ele é soberano. Ele tem os seus meios de abençoar o seu povo, de guardar o seu povo, de proteger o seu povo, de seu povo crescer na terra. Glória a Jesus, aleluia. Todas as vezes, meus irmãos, que a igreja se envolveu com política, que a política se envolveu com a igreja, só deu errado, só deu coisa errada. Perseguição, morte e escândalo. Glória a Jesus, aleluia. E nós vemos, meus irmãos, aleluia, a coisa que está acontecendo nesse país. Muita mentira, muita chocarrice, muita meninice. Os pastores mentirosos, os pastores mundanos, carnais, irados, filhos de Satanás, enganando o povo. Dizendo que é homem de Deus, você é homem de Deus, coisa nenhuma. O homem de Deus está aí para orar, para abençoar o povo, para orar por libertação, para o povo ser liberto dessas coisas. Uns crentes mundanos, meus irmãos. Uns crentes que faz até vergonha dizer que é crente. Se você chegar no meio da rua, no meio de uma praça, em qualquer praça do Brasil aí, se você olhar para o povo que não é crente, tem mais testemunho, mais exemplo de que uma maioria de pessoas que diz que é crente. Como diz lá no livro de Pedro, a porca lavada, aleluia, voltou ao chiqueiro e seu estado é pior do que o primeiro. Deus, meus irmãos, quando Deus pega uma pessoa no mundo, Deus transforma uma pessoa, tem mudança de vida. Você vê a mudança, o trato de Deus, a fidelidade de Deus na vida da pessoa. A luz que está na sua vida brilha. O que está dentro sai para fora, todo mundo vai ver. Agora você vê por aí os crentes aí batonzados, cabelo cortado, parecendo uma jumenta de faraó. Porque esse faraó é uma jumenta certa, não quer. Mas eu não estou julgando ninguém, meus irmãos. Mas estou falando uma verdade. Aí fica envolvido aí com esse presidente mentiroso, esse tal de Bolsonaro. Presidente arrogante, presidente endemoniado todo. Mas ele vai cair por terra, meus irmãos. Você pode ter certeza. Vamos ver quem é que fala a verdade. Se esse pastor mentiroso ou o pastor que fala a verdade. Se esse presidente permanecer até o final, meus irmãos, sem ele cair por terra, eu sou mentiroso. Aleluia. Você pode ter certeza que Deus está entrando com providência. Ele vai fazer uma limpeza, um rebuliço do nosso país. Eu sei que muitos vão criticar, vão se revoltar, mas eu não estou nem aí para sua revolta, seus pastores mundanos, seus filhos de Satanás. Que se você fosse de Deus mesmo, você ia levantar o povo, ia levantar um clamor para Deus fazer uma limpeza no país. Você não ia envolver os seus membros, o povo, a fracatua, a mentira, a engano. É essa a palavra dessa noite para vocês, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amanhã novamente eu volto com uma palavra que Deus me deu.